Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, um feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 6 de junho de 2021, estamos no 10º domingo do tempo comum, ciclo B. Vamos lá aos textos bíblicos para esse dia. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15. Com o salmista nós vamos rezar assim, o Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. Repetindo, no Senhor toda graça e redenção. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Nós também cremos e por isso falamos. Ouçamos com bastante atenção o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 ao 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Querida irmã, querido irmão, a nossa reflexão de hoje parte do seguinte tema: demônios existem, mas Cristo os vence. Demônios existem, mas Cristo os vence. A dificuldade de entender quem é Jesus e o que significavam as suas obras era tão evidente que levou os seus contemporâneos a terem dele uma interpretação bastante equivocada. O modo de ser e agir de Jesus era tão desconcertante que deixava confusos tanto os que dele eram próximos, bem como os que o viam como o inimigo. O texto do Evangelho que acabamos de escutar nos traz a opinião que dele tinham os seus parentes e seus adversários. Para os da família de Cristo, ele estava louco. Para os seus inimigos, Jesus estava possuído, era um possesso do demônio.
era um endemoniado. Mas notem um detalhe: ao contrário desses dois grupos, a multidão resolve acompanhar Jesus. Também em nossos dias há muita confusão sobre quem é Jesus. Na verdade, entre os que o rejeitam e os que o seguem, existem diversas razões por que o acolhem ou por que o rechaçam. Quanta confusão em torno desse nome Jesus. Mais triste ainda é constatar que até dentro da própria igreja, muitos estão desorientados a respeito de quem é Jesus. Um mundo confuso e dividido, desde o princípio, é resultado da desobediência do ser humano, que preferiu ceder às seduções da serpente, o diabo, do que permanecer na fidelidade ao Criador. A primeira leitura que escutamos do livro do Gênesis nos apresenta aquela clássica página da Sagrada Escritura em que nossos primeiros pais se escondem da vista de Deus porque haviam desobedecido a sua ordem. Mesmo assim, perceba que Deus os procura, porque são seus. E sua sentença condena a serpente, isso é, o mal, e não a mulher e nem o homem. Estes sofrerão as consequências inevitáveis de terem escolhido voltar as costas para o Criador. Todavia, terão auxílio do Senhor no combate contra as forças do mal. Para tanto, precisarão tornar a obedecer, voltar a obedecer, ou seja, escutar a voz de Deus. Não nos esqueçamos que apesar de nosso homem exterior ir se arruinando, como destaca São Paulo na segunda leitura que escutamos hoje, por conta de tanta tribulação e sofrimento, o nosso homem interior, temente a Deus, dócil à voz do Espírito Santo, nos há de assegurar a vitória contra as provações e propostas do inimigo. Desse modo, nada nos fará desistir de continuar em Cristo, nem mesmo a morte nos poderá separar do Senhor. Portanto, nos unamos àquela anônima multidão que, seguindo a Jesus, o escutava com prazer. Sabiam, mesmo sem entender os porquês, que dele, de Cristo, emanava uma força de vida diferente de tudo o que até então tinham podido experimentar. Não, ele não era um louco, muito menos um endemoniado. Na verdade, ele era mais forte que o mal. E aquelas pessoas sentiam que, seguindo a Cristo, nada nem ninguém mais os poderia amarrar, os sufocar, privá-los de viver. Que a Virgem Imaculada, a desatadora de todos os nós, rogue por nós a seu Filho Jesus, o terror dos demônios, para que ele desate as amarras do pecado em nós, destrua o nó da desobediência e assim, cumprindo a sua santa vontade, sejamos contados entre aqueles que são da sua família. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.